campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesses momentos das reflexões diárias. Nós trazemos hoje com muito carinho do livro Justiça Divina, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 20, cujo título é Missões. E esse capítulo que surge, então, a partir de uma reunião pública de 27 de março de 1961, baseado na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, capítulo 3, versículo 14, de Allan Kardec. Eu vou trazer aqui esse trecho, então. Está no título Céu. Vamos ver o que ele nos diz. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua, isto é, deveres a preencher a bem de seus semelhantes, desde o chefe de família, a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio que lança às sociedades novos germes de progresso. E é nessas missões secundárias que se verificam desfalecimentos, prevaricações e renúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. Então ele fala que às vezes a gente fracassa nas questões que nos dizem respeito, né? E muitas vezes questões de fórum íntimo, né? Na intenção com que fazemos as coisas, muitas vezes nós falhamos, não é? Então vamos ver o que Emmanuel fala aqui. Aspiras à posição de grandes administradores, entretanto não sopesas as responsabilidades que lhes queimam a fronte quais invisíveis anéis de fogo. Então, essas pessoas que estão em cargos de grande responsabilidade, sob os ombros dela pesa muitas vezes a subsistência, a geração de renda para dezenas de famílias, né? Olha quanta responsabilidade está sobre esses administradores, né? E aí ele fala que não é fácil, que isso pesa na consciência deles, né? Então vamos ver, há nelas a renome de grandes juízes, mas não sabes em quantas ocasiões padecem, agoniados para não caírem nos erros da consciência. Imagina a responsabilidade daquele que vai emitir uma sentença e que vai mudar radicalmente o rumo da vida de um determinado ser humano, né? Quantos erros acontecem de julgamentos equivocados, inúmeros casos de pessoas que são enviados ao cárcere por décadas para depois se descobrir que na verdade a pessoa era inocente, né? Então, olha a responsabilidade que recai sobre a consciência desses irmãos que têm tal nível de decisão a cumprir no seu cotidiano profissional, né? Desejas a fama dos grandes cientistas, contudo, não indagas quanto ao preço que pagam a disciplina para manterem fidelidade às suas obrigações. Aqueles que se dedicam às ciências, nas mais diferentes ciências, muitas vezes acabam não podendo cumprir adequadamente a sua função de pai. Outros lugares da sociedade, eles se privam do lazer, do descanso, da convivência com os amigos, né? Para poder cumprir a tarefa que os trouxe a essa existência, a essa encarnação. Então dedicam-se horas, inúmeras horas, né, do seu dia para que possam desempenhar a contento aquilo que os trouxe aqui.
muitas vezes lidando com a incompreensão dos seus, né? Com o abandono, com a rejeição, sendo rotulados, né? Negativamente por aqueles que lhes são caros, pelos próprios colegas. Queres as vantagens dos grandes industriais, no entanto desconheces a imensa luta em que se desgastam. Né? Abraça a atividade singela que o mundo te reservou, respeitando a importância da vida. Então, é importante que a gente assuma as nossas tarefas, por mais que a gente pense, não, mas essa é uma tarefa anônima, ninguém vai saber que fui eu que fiz, não vai a minha assinatura, não vai meu nome, mas essa tarefa foi a tarefa que nós pedimos para realizar nessa encarnação. Muitas vezes para que a gente possa se livrar do orgulho, do egoísmo, né? Muitas vezes porque já nos equivocamos em cargos de poder e responsabilidade em outras existências. Fizemos mau uso de recursos, de inteligência, de posição social e pedimos para fazer essa tarefa anônima como modo de nos reparar diante da lei de Deus, né? Ou então estamos nessa tarefa nos habilitando para que possamos vir numa próxima existência com responsabilidades maiores, né? Porque fomos fiéis no pouco, nos habilitamos para assumir o muito, né? Se a experiência de sacrifício te chama a decifrar-lhe os segredos, lembra-te do alicerce que se esconde no solo, preservando a segurança da construção. Se o apostolado familiar é a renúncia que te compete, recorda que não existem personalidades notáveis entre os homens sem o devotamento silencioso de mães e pais, professores e companheiros que se apagam pouco a pouco a fim de que elas se levantem na evidência terrestre, à feição de obras-primas de estatuária em pedestais obscuros. Então, realmente, né, por trás daquela pessoa que vence, que consegue se dedicar horas e horas a uma pesquisa, a realização de uma obra de arte, há aqueles que lhe vigiam as necessidades da higiene do seu ambiente, que cuidam da alimentação adequada, que cuidam de organizar muitas vezes para eles a necessidade do repouso, que trabalham produzindo aquilo que ele vai utilizar naquela tarefa, né? Por exemplo, de um artista criando as tintas, otimizando a tecnologia para que ele expresse da melhor maneira possível o seu talento e o seu dom no mundo, né? Então, nós não fazemos nada sozinhos, nada. O maior engenheiro, o maior arquiteto não pode abrir mão da mão de obra anônima daquele que suca o solo e coloca no solo de maneira competente os alicerces, né, sobre o qual vai se erguer aquele edifício imenso. O arado que semeia é irmão da pena que escreve. A cozinha dedicada à química do alimento é outra face do laboratório consagrado à química de aplicações científicas. Diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe e, se ninguém na terra dá conta dos teus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande, anônimo, a ensinar-nos na base de toda a sabedoria e de todo o amor que o mais alto privilégio é servir e servir. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.